Boa noite a todos e todas. Bem-vindos à primeira live do Parágrafo 2. Eu sou José Pires, jornalista e editor do Parágrafo 2, um site de mídia independente que chega agora no mês de junho ao seu quinto ano de vida, e diante da realidade brutal do coronavírus e da necessidade do isolamento social como controle da pandemia, o Parágrafo 2 decidiu abraçar, né, a iniciativa de outros veículos de comunicação e usar de lives para discutir temas de grande pertinência, principalmente em tempos de pandemia. Hoje, primeira live, o nosso tema é subjetividade neoliberal em tempos de pandemia. Para discutir esse tema, participam hoje da live a Camila Grassi, que é colunista do Parágrafo 2, doutoranda na área de políticas educacionais da UFPR e atua como pesquisadora no grupo de pesquisa Ensino Médio Pesquisa e no Observatório de Ensino Médio da UFPR. O Cauê Avanzi, que também é colunista do Parágrafo 2, mestre em Geografia Humana pela USP, professor do Instituto Federal do Paraná no campus de Paranaguá, educador popular, poeta e músico. E o nosso convidado, Tiago de Carvalho Miranda, que é professor de História, mestre e doutorando em Educação pela UFPR. Uma boa noite aos três, obrigado pela participação. O Brasil tem hoje mais de 140 mil infectados e quase 10 mil mortos pelo Covid. À frente de uma onda negacionista que tenta minimizar a potência do Covid-19 e luta contra o isolamento social, encontram-se figuras como o presidente da República. Nesse contexto, percebemos um imaginário coletivo que busca eximir o Estado de suas responsabilidades, além de transmitir a responsabilidade pela manutenção da economia para o trabalhador. Tal imaginário é fruto do que se chama subjetividade neoliberal, o fenômeno de ordem racional que molda os sujeitos até chegar no mais íntimo de seus comportamentos. Aproveitando esse foco, eu quero direcionar a primeira pergunta da live para o Cauê Avanzi. Cauê, o neoliberalismo enquadra o cidadão em um processo no qual se recompensa o mérito e se pune a ineficiência. Tal processo ignora condições históricas de desigualdade social e educacional e cria uma ilusão chamada meritocracia. Como hoje, em pleno período pandêmico, a gente pode perceber a atuação dessas ideologias neoliberais e quais são essas ideologias? Uma boa noite, Cauê. Bom, boa noite, né? Acho que primeiro agradecer aí esse espaço, eu acho que a gente que é do lado de cá, né, do lado de cá da trincheira, a gente precisa mesmo se botar a conversar, se botar a trocar ideia, ainda mais nesse tempo de isolamento social, né? Porque a gente vê na grande mídia, a gente vê nos grandes meios de comunicação sempre uma perspectiva que é a perspectiva dominante, né? Então acho que é interessante que a gente tenha as outras perspectivas, que elas existem também, mas elas estão apagadas, né, em relação ao grande público, né? E acho que esse é o esforço que o parágrafo 2 faz, de fazer um jornalismo do lado de cá, né? Então, desse lado da trincheira, do nosso lado aqui, né? Acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é o que é uma ideologia, né? A ideologia, ela não... A gente costuma associar essa ideia aí de ideologia como uma coisa que, né? Um grupo de ideias, cada pessoa tem a sua ideologia, então ela tem um conjunto de ideias que formam cada pessoa, né? Isso é a concepção mais liberal de ideologia, né? Porque se a gente vai pensar a fundo o que é essa concepção, né? Toda ideologia, ela na verdade, ela legitima uma base material, né? Então a ideologia, ela não é um conjunto individual de ideias que cada indivíduo tem, né? Mas ela é um conjunto de ideias que desce sobre toda a sociedade, né? Ou seja, é o conjunto de ideias que vai legitimar o mundo tal como ele é, né? Que vai fazer com que a gente aceite as coisas que existem tal como elas são. Então, se a gente for pensar, por exemplo, a ideia, a concepção de família, a concepção de Estado, a concepção de escola que a gente tem, são todas coisas que fazem parte da ideologia que nos forma enquanto sociedade aqui, né, do jeito que a gente se configura agora. A gente pensa muito que primeiro se formam as ideias, depois o mundo se ajusta a essas ideias que são formadas. E, na verdade, o processo é bem pelo contrário, né? As ideias, elas vêm para legitimar relações sociais que já existem, né? Então, não é
vamos pensar a propriedade da terra, né? As pessoas, existe a propriedade da terra, existe todo um sistema jurídico, um sistema policial, um sistema educativo que faz com que essa propriedade da terra exista, né? Mas todo esse corpo jurídico, esse corpo político, etc., ele surge porque alguém um dia pegou umas estaquinhas, botou em volta e falou, essa terra é minha, né? E criou um corpo de instituições para legitimar que essa terra é dessa pessoa, né? Então, quando a gente fala em luta política, em disputa política, né, não é aquele processo do convencimento para depois a coisa acontecer materialmente, né? O capitalismo mostra que as coisas acontecem materialmente e depois eles vão desenvolvendo as ideias para legitimar todo esse processo, né? Então, eu acho que a gente tem duas ideias que eu acho, duas ideologias, né, que a gente pode trabalhar que fazem parte do neoliberalismo, que acho que responde a um pouco isso que você colocou, Zé, que acho que a primeira ideia é a da igualdade e a segunda é a ideia da liberdade. E eu queria trabalhar um pouco essas duas ideias, né? Essas duas ideologias, na verdade, né? A ideia de igualdade, ela diz que somos todos iguais, né? Então, que a gente, com força de vontade, pode superar nossas adversidades, todos. Então, quando eu penso o trabalhador e o patrão, né? Quando você vê essa nova regulamentação trabalhista que vai dizer que o acordado vale sobre o legislado, né? Então, ele bota em pé de igualdade o trabalhador e o patrão, né? Os dois são a mesma coisa. Eles fazem um acordo de um para o outro. Ela disse que essas duas pessoas, elas têm pé de igualdade, elas são iguais, o patrão e o funcionário, logo, eles podem negociar livremente as condições de trabalho, de como esse trabalhador vai vender a sua força de trabalho lá para o patrão, né? Ou seja, há uma condição de igualdade que é botada, né? O próprio discurso da meritocracia, ele vem dentro dessa toada, né? Então, quando você pega os vestibulares das universidades, ele coloca todos em pé de igualdade. O menino que estuda na escola da periferia, que não tem professor, que tem uma condição, né, de estudo, que a gente que trabalha na escola pública sabe bem como é, e o menino que estuda, sei lá, nos grandes colégios de elite, que tem mensalidades caras, que tem aulas de línguas desde cedo, eles são colocados em pé de igualdade diante da mesma prova para acessar a universidade. E aí a gente pensa, se a gente for pensar o período que a gente está, né, de quarentena, onde muita gente está, a maior parte das pessoas está sem escola, né? Você tem um processo que o Enem não foi mudar de data, o Enem continua com a mesma data, com o mesmo calendário, com as mesmas regulamentações, e o discurso do Abraham Weintraub, né, que é o ministro da Educação mais bizarro que existe no mundo, acho que, sei lá, mas o discurso dele é que todos estão sendo prejudicados igualmente diante da pandemia. Logo, não teria por que alterar o calendário, né? E aí quando a gente vai ver a realidade prática, a gente vai ver que escolas particulares de elite estão conseguindo fazer um acompanhamento aos seus estudantes com plataformas online, com sistemas educativos interativos, que tem uma série de elementos à disposição, que tem acesso à internet em casa, tem suporte familiar, tem alimentação em casa, né? Tem comida, tem salário, tem uma base social ali, né? E essa realidade, ela é bastante diferente do que você escuta os professores do Estado falando, que dessa plataforma online que você tem, dos professores aqui do Estado do Paraná, tem professores que estão respondendo, tipo, 1, 2, 5 alunos por turma que conseguem fazer essa resposta. No próprio Instituto Federal do Paraná, aqui de Paranaguá, a gente fez uma estimativa de que 40% dos estudantes não têm qualquer forma de acesso a essas aulas online que estão sendo ofertadas. Então, você tem uma ideia de igualdade que é jogada para todos, mas quando e aí vem a ideologia, né? Ela parte de cima para baixo, mas quando você vem para a realidade, você tem desigualdades sociais. E aí essa igualdade no plano ideológico, ela não corresponde à igualdade no plano material, né? Eu acho que um outro caso em relação ao Covid, acho que dá para a gente pensar essa questão da igualdade, né? A cidade de São Paulo, ela é a cidade onde a gente tem a maior parte das mortes e das infecções pelo coronavírus, né? E aí são três bairros que você tem o maior índice de mortalidade, né? Eu vou botar depois todas as fontes, as referências do que eu estou falando, né? São 3 bairros. Em primeiro lugar, você tem a Vila Brasilândia
e o Sapopemba. Eles ficam alternando ali de um dia para o outro, um tem mais taxa de mortalidade do que o outro, né? Em segundo lugar, você tem o bairro de Itaquera e o terceiro, o bairro de Cidade Tiradentes. Quando eu falo taxa de mortalidade, eu não estou falando tipo o lugar que mais morre gente, mas é o lugar que mais morre gente em relação aos infectados. Então, se você pega Moema, né, que é um bairro elitizado de São Paulo, você tem uma taxa de mortalidade que gira em torno de 3 a 6%. Né? Ou seja, de cada 100 pessoas, 3 que pegaram coronavírus, que se infectaram, 3 morrem, certo? Agora, se você vai... e aí eu vou falar de um caso bem emblemático, que é o bairro... desses 3 bairros que eu falei, 2 foram os bairros onde eu passei minha infância e adolescência, né? Que é a Cidade Tiradentes e Itaquera. E aí, se eu for pegar, por exemplo, Cidade Tiradentes, é a menor expectativa de vida da cidade de São Paulo, né? Um jovem que nasce lá tem expectativa de vida de 56 anos, né? Se você pega a taxa de mortalidade lá, ela está em 26%. Então, de cada 4 pessoas, uma morre. Então, a gente sai de uma taxa de 3 para 100 para ir para uma taxa de 25 para 100, né? De cada 4 pessoas que se contaminam, uma morre. E aí você vai pegar, mas por que acontecem essas diferenças, né? Porque aí você pega, a taxa de mortalidade do coronavírus gira ali em torno dos 5, 7% no geral. Mas se você vai decompor esses dados nas periferias, isso muda bastante, né? Cidade Tiradentes tem um hospital para uma média de população de 200 mil habitantes ali, né? São 200 mil pessoas que moram nesse bairro de Cidade Tiradentes. Você tinha, durante o plano, quando estava rolando mais médicos, você tinha 12 médicos, né? Desses 12 médicos, 11 eram cubanos. Quando você interrompe o mais médicos, sobra um médico no hospital, né? E aí toda a equipe de reposição, né? Os médicos brasileiros que são chamados para repor esses mais médicos que vêm, eles ficam num sistema de rotatividade muito grande, né? Porque o bairro é um bairro extremamente violento, né? Então, uma das matérias que eu peguei que dizem respeito a ao hospital de Cidade Tiradentes mostra que, tipo, os médicos chegaram numa semana, rolou um tiroteio no bairro, todos eles pediram demissão na semana seguinte, né? Porque não queriam se sujeitar a estar naquele bairro com aquela condição de violência que existe ali. Ou seja, se você elenca essas diferenças que você tem no espaço, você vai ver que esse dado geral de mortalidade do coronavírus, ele afeta muito mais determinadas pessoas do que outras. Porque são essas pessoas que não estão conseguindo fazer seus trabalhos, na maioria, informais. São essas pessoas que não estão tendo acesso a uma saúde adequada, a uma educação adequada nesse período. No entanto, o discurso hegemônico diz que são todos iguais. Então, beleza, fazer um Enem igual para todo mundo, para o menino que mora em Moema, para o menino que mora em Cidade Tiradentes. Se a gente pega aqui o litoral do Paraná, a gente tem uma população mais ou menos de umas 300 mil pessoas com 24 leitos de UTI, né? Se você vai para... tem um mapeamento que a USP fez do coronavírus cruzando, né, a quantidade de pessoas contaminadas com o número de leitos de UTI. E aí você tem um buraco muito grande na região norte do país, que você tem tipo 5, 6, 7, 8 municípios que você tem um único leito de UTI para todos eles. Né? Então, essa ideologia da igualdade, quando você chega no plano material, ela não está de fato ali acontecendo, né? E aí, né, a gente vai falar a gente pega essa filosofia aí, essa ideologia, né? Tem uma frase do Raoul Weiningen que eu gosto muito, que ela num livro que chama Arte de Viver para as Novas Gerações, né? Existem mais verdades em 24 horas na vida de um ser humano do que em todas as filosofias, né? Quando a gente pega a vida de fato das pessoas, você vê que cada númerozinho, cada pessoa que morre, ela é uma vida, né? E essa ideologia da igualdade, ela mostra que existem vidas que valem mais do que outras vidas, né? A segunda ideologia que eu falei que eu queria trabalhar um pouco é a ideologia da liberdade, né? Que somos todos igualmente livres, né, para escolher, né? Então, tem um trecho do Milton Santos que eu queria ler, né? Que ele fala um pouco dessa ideia de liberdade, porque para a ideologia neoliberal, para haver essa liberdade, você tem que ter uma ideia de menos Estado, né? Um Estado mínimo. Esse Estado ele vai gerir pouco, e aí você vai passar as demandas sociais para a iniciativa privada, né? Então, o Milton Santos ele fala um pouco desse discurso, né? O discurso que ouvimos todos os dias para nos fazer crer que deve haver menos Estado vale-se
de uma porosidade, mas a sua base essencial é o fato de que os condutores da globalização necessitam de um Estado flexível aos seus interesses. As privatizações são a mostra de que o capital se tornou devorante, guloso ao extremo, exigindo sempre mais, querendo tudo. Além disso, a instalação desses capitais globalizados supõe que o território se adapte às suas necessidades de fluidez, investindo pesadamente para alterar a geografia das regiões escolhidas, de tal forma que o Estado acaba por ter menos recursos para tudo que é social, sobretudo no caso das privatizações caricatas, como no modelo brasileiro, que financia as empresas estrangeiras candidatas à compra do capital social nacional. Não é que o Estado se ausente ou se torne menor, ele apenas se omite em relação ao interesse das populações e se torna mais forte, mais ágil e mais presente ao serviço da economia dominante, né? Então, quando a gente tem essa ideologia da liberdade, de que são todos livres e o Estado tem que se restringir, né, a gente vai ver que esse Estado, na verdade, não é que ele some, né? Ele vai servir aos interesses de quem tem mais capital, de quem tem mais dinheiro, né? O Marx, ele fala um pouco na ideologia alemã da ideia de que quem faz valer a ideologia dominante é a classe dominante, que é quem tem os meios de capital, né? Quem tem a grana, quem tem os recursos para fazer aquela ideologia, aquela ideia se manifestar de uma maneira mais ampla em relação às pessoas, né? Ou seja, as pessoas, essa ideia de liberdade, as pessoas são de fato livres para escolher se elas vão se isolar ou não, se ela tem um trabalho informal e ela depende daquela renda e o recurso do governo, você tem metade das pessoas que não conseguiu receber esse recurso de R$600 que mal dá para você fazer uma compra do mês decente, né, com R$600, né? Você compra o básico do básico do básico e você já quase teve esse valor integral de R$600, né? Então eu acho que é uma ideologia bem potente, essa ideia da liberdade, porque ela diz que todos são livres, mas na verdade a liberdade ela é relativa à condição financeira que você tem. Eu sou livre para me isolar, e aí eu estou falando eu quanto Cauê, porque eu, enquanto um professor concursado, continuo recebendo meu salário, apesar de estar em casa, apesar de conseguir realizar esse trabalho em casa. E o fulano que vende cachorro-quente, o fulano que limpa carro, o fulano que tem o trabalho informal, né? Que são mais ou menos, antes da pandemia, eram mais ou menos 12% da população, né? Que estavam em trabalhos informais, né? Então você tem uma desigualdade que não torna todos, não dá a todos a condição de liberdade, né? Eu já estou um pouco meio que encerrando, mas eu acho que a nossa ideia não pode ser a de só apontar as incoerências, né? Eu acho que nós, enquanto grupos políticos, coletivos, partidos, movimentos, a gente tem que implantar, né, forçar essa implementação aí de mecanismo de democracia direta, né? Para além dessa representatividade eleitoral, né? Então, tipo, pensar a política para além das eleições, né? Fazendo materializar na vida, né? Na apropriação popular do nível social, do político, do cultural, né? E aí eu queria ler um outro trecho do Milton Santos, Por uma Outra Globalização, né? Para encerrar, em que ele fala que a gestação do novo na história dá-se frequentemente de modo quase imperceptível para os contemporâneos, já que suas sementes começam a se impor quando ainda o velho é quantitativamente dominante. É exatamente por isso que a qualidade do novo pode passar desapercebida, mas a história se caracteriza como uma sucessão ininterrupta de épocas. Essa ideia de movimento, de mudança, é inerente à evolução da humanidade. É dessa forma que os períodos nascem, amadurecem e morrem. Então, a gente está num momento de um acúmulo de crises que gerou um espaço que a gente pode chamar de um espaço de catástrofe, que é o espaço que a gente está agora, um momento de catástrofe, de ruptura, né? E aí a gente olha em volta, a gente olha as falas do presidente, a gente olha esse discurso dominante, essa ideologia dominante aparecendo em todos os lugares, e aí é muito comum a gente conversar com as pessoas e ver que elas estão bastante chateadas, bastante angustiadas, bastante revoltadas com a situação que tá se colocando, né? Que é o ápice dessa economia neoliberal acontecendo, né? E por que os liberais de verdade, né, aqueles que estudam de fato o liberalismo, estão pedindo por mais Estado agora? Não é porque eles desistiram do projeto liberal deles, né? Isso não tem cabimento isso. É porque eles entendem que se o Estado
não organiza a economia para fazer com que as pessoas tenham consumo, né, tenham poder de consumo, a gente vai chegar num pós-crise em que esses empresários também vão quebrar, né? Porque se eu tenho uma fábrica de geladeira, se eu tenho uma fábrica de carro, se eu tenho uma fábrica de qualquer coisa, se eu tenho um supermercado, eu tenho meus funcionários, eu tenho minha folha de pagamento, eu tenho minhas contas, mas a maior parte da população não tem poder de compra para comprar o que eu vendo, eu fico com estoque preso, eu não consigo fazer essa mercadoria circular, ou seja, eu, enquanto empresário, também quebro. Então, nessa hora, não é que o liberal, né, abandonou a sua ideia liberal, né? Ele está preocupado com essa intervenção do Estado, exatamente porque ele sabe que essa miséria que vai se generalizar, que já está se generalizando, vai rebater nele, né? E a gente está num momento que é um momento de disputa. Como assim um momento de disputa? O que vai vir, né? A gente está num momento de ruptura, de catástrofe, né? O modo como a gente viveu até agora, muito provavelmente vai ser diferente daqui para frente, né? O que vai vir daqui para frente? Isso é uma disputa. E é um pouco isso que o Milton Santos está dizendo nesse livro dele, lá em 2002. Né? O novo está sendo gestado agora. Né? E a gente não consegue, muitas vezes, perceber que ele está aqui, porque você tem uma ideologia velha, dominante, aqui ainda, em todos os lugares, né? Se rebatendo, se retorcendo. Né? Então, se a gente for pensar nesse fedor todo, né? Nessa merda toda que está à nossa volta, que está cheirando forte, que está nos desesperando, na verdade, eu gostaria de pensar que essa carniça que a gente está sentindo é a carniça do velho se decompondo, encobrindo o nascer de uma sociedade nova. E quem vai construir essa sociedade nova somos nós, né? Com as nossas atitudes, não no futuro, pensando idealmente que sociedade eu quero para lá no futuro ver se isso vai acontecer. Com a minha ação agora, minha ação material agora, né, da maneira que eu posso, estando em casa, é possível, né, esse espaço que a gente está fazendo aqui é um momento disso, é um momento de debate, então debater é importante também, né, se colocar em diálogo, participar da distribuição de alimentos, se for possível, né, é possível com que a gente se engaje agora para a construção do novo, né, o que não pode é a gente assistir essa sujeira toda que está acontecendo sem fazer nada, né, desesperado, achando que a situação está ruim, e não conseguir transformar, não conseguir propor nada para transformar. Né? Acho que esse é o momento da gente começar a pensar, a partir de agora, a nova sociedade que vai vir a partir de agora. Eu encerro minha fala por aqui. Obrigado a todo mundo aí que está acompanhando. E até mais. Bom, Cauê. Camila, pegando o gancho das políticas sociais, desde o golpe de 2016, o Brasil tem passado por um profundo processo de desmonte dessas políticas, né? Reforma trabalhista que soterrou os direitos de trabalhadores e trabalhadoras, jogou milhões no desemprego e na informalidade, reforma do ensino médio, a emenda 95, conhecida como a PEC da morte, que congelou por 20 anos os gastos do governo federal em áreas primordiais como saúde e educação. Todo esse cenário adubou um terreno onde hoje germina uma crise travada pela crise de saúde. Como esse conjunto de elementos tem afetado o comportamento dos grupos sociais, e como essa adaptação da subjetividade neoliberal vem ocorrendo agora nesse contexto de pandemia. Boa noite, Camila. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite para quem está em casa assistindo a live. É um prazer a gente estar aqui compartilhando um pouquinho, né, do nosso conhecimento, dos nossos saberes aí com vocês. Pois é, José, na verdade são vários elementos que fizeram com que a gente estivesse nesse momento num agravamento da crise e num sentimento de mal-estar social muito grande, né? A gente, quando a gente olha para o neoliberalismo, pegando um pouco o gancho que o Cauê falou, né, sobre essa concepção de igualdade, de liberdade, que ela não se materializa na realidade. E aí a gente olha para o Brasil e a gente vê um golpe seguido de um conjunto de políticas sociais que desconstroem um conjunto de elementos que davam uma maior segurança, né? Apesar de a gente ter muito para avançar
A saúde pública, ela é um direito e ela é uma necessidade. A educação, ela é um direito e é uma necessidade. E aí, né, a gente teve um bloco, a gente costuma chamar que há um bloco de reformas que a gente tem vivido nos últimos anos, que elas fazem parte, cada uma à sua maneira, desse projeto neoliberal. Né? A gente fala aí da reforma trabalhista, que, segundo o empresariado, era para flexibilizar relações trabalhistas, mas ela tira direitos, ela aumenta a insegurança do trabalhador, ela desregulamenta um conjunto de elementos que são para garantia de direitos de seguridade social desse trabalhador. A gente vê o aumento da informalidade a partir dessas reformas. Né? O expoente hoje que a gente vê dessa insegurança são os trabalhadores que, mesmo em momento de pandemia, para manter a dignidade da vida, precisam fazer entregas de bicicleta, por exemplo, né? Sem nenhuma segurança, ganhando muito pouco, num conjunto aí de fragilidades muito complicadas, né? Nesse processo, a gente vê a reforma da educação, como você citou, como um risco à qualidade educacional e uma retirada profunda do conhecimento do currículo escolar, sobretudo para os jovens pobres, porque a partir da reforma do ensino médio, nós só temos obrigatoriedade hoje de português, matemática e inglês no ensino médio. Os itinerários formativos das áreas, né, que dilui o conhecimento, transformando ele em competências e habilidades, ele não é obrigatório. Então, a gente tem uma retirada dessa ferramenta de ascensão social da juventude mais pobre, que é a educação, que é um dos poucos veículos que a gente tem de garantia desse processo de desenvolvimento e um trabalho mais qualificado dessa classe trabalhadora, né? E aí a gente tem também, né, com a PEC, como você falou, que virou emenda constitucional 95, uma precarização do SUS muito grande. E é nesse processo, é nesse contexto amadurecido que a gente vive uma pandemia. E aí a gente vive numa pandemia, né? Por exemplo, aqui em Curitiba, nós temos muito menos profissionais na saúde do que há 5 anos atrás. Nós temos muito menos recursos aplicados à saúde do que há 5 anos atrás. Então, com o congelamento de gastos em saúde e educação, a gente tem um grande retrocesso. E aí, para falar um pouquinho, né, sobre o papel disso tudo e a produção dessa cultura do novo capitalismo, como o Cauê falou muito bem, há uma materialidade de insegurança, há uma materialidade de incerteza. Nisso, há um profundo adoecimento psíquico, emocional das classes populares e das classes médias também. E aí você vê um processo de disputa da subjetividade humana que vem através da educação, né, da reforma do ensino médio, da BNCC. Aí a gente tem, além, né, da reforma educacional, a gente tem uma mídia que também produz esse tipo de valor, né, de que você tem que ser forte, há palavras-chave que trazem um ideário de que você, neste momento de incerteza, você precisa ser forte. Tem algumas palavras: proativo, polivalente. Você precisa, se você estiver empregado, você precisa saber fazer várias tarefas ao mesmo tempo, né? E aí você precisa ter um conjunto de atributos humanos que remetem a uma ideia sacrificial, né? Aquilo que o Ricardo Antunes vem chamando hoje do privilégio da servidão. O que é o privilégio da servidão? Num contexto de crise ampliada, de desemprego, de insegurança, os poucos postos de trabalho que tem, eles são sobreexplorados, eles adoecem as pessoas. Há muitos trabalhadores que hoje trabalham sábado, domingo, trabalhos intermitentes, né, com pouquíssima seguridade social.
Então, a gente tem aí um conjunto de elementos que vai forçando todo um processo, incutindo para esse trabalhador que ele precisa ser forte, que ele precisa ter uma subjetividade de aço para aguentar uma condição de vida que é desumana, né? E aí, eu gostaria até de destacar, José, eu separei aqui uma figurinha que eu tirei do Instagram, não sei se você pode verificar ali para mim. É um exemplo, eu trouxe um exemplo, né, de uma postagem que teve essa semana no Instagram, há várias páginas do Instagram, né, com milhares de pessoas e que vem trazendo um conjunto aí de elementos que fortalecem essa ideia desse sacrifício maior e de que todos podem construir aquilo que quer dependendo do seu esforço individual. Então, veja essa imagem dessa semana. A menina, eu vou ler, né? A menina à esquerda está pastorando ovelhas no Marrocos. A mulher à direita é a mesma garota, 20 anos depois, como ministra da Educação da França. Então, aí mostra aqui, né, a figura de uma menina empobrecida ali, num trabalho infantil, e uma mulher muito bem sucedida. Então, desconsidera, são várias postagens, né? A gente tem sido bombardeado e não vejo que isso é neutro, né? No momento de insegurança, as pessoas precisam se agarrar a uma ideia fantasmática de que elas podem sim conseguir, é só elas se esforçarem individualmente, desconsiderando que é um fenômeno social muito poderoso, né? De desigualdade, de desemprego, de insegurança. E aí, né, nesse momento, a gente vê também com o processo de desregulamentação de várias condições aí do trabalho, né, que coloca em risco, inclusive, né, a infância, a juventude, a terceira idade, né? Então, a gente vê, você pode tirar esse já? Então, a gente vê um processo que ele é muito adensado de valores que tanto na mídia da televisão e em outros lugares, que trazem isso para o indivíduo, né? Um outro elemento que eu gostaria de trazer aqui também é o processo de culpabilização individual das pessoas pelo adoecimento emocional. Então, nessa configuração de pandemia que a gente está vivendo, várias entidades que fazem cursos de coaching, de lideranças estratégicas para empreendedores, né? Por exemplo, a Conquer, eles começaram a veicular cursos que são caríssimos deles, de forma online, principalmente os cursos que se referem especificamente àquilo que eles chamam de inteligência emocional, né? E muitos desses vêm com conteúdo dizendo: se você está inseguro, se você não tem sucesso, é porque você não está preparado, porque você não tem condições, porque você... Então, há sempre uma culpabilização individual, ou pelo adoecimento emocional, ou pela condição de vulnerabilidade das pessoas. E isso não é inocente. Há aí uma disputa de uma subjetividade, né? Então, há um outro elemento, né, que eu acho que é importante trazer aqui, há vários estudos. Vou citar aqui uma autora, que ela é norte-americana, que o nome dela é Wendy Brown, e ela, a partir de uma análise profunda de vários processos né, de entendimento da educação, da economia, dessa produção dessa subjetividade, tanto midiática como nas reformas educativas, ela constrói um conceito que se chama que ela chama de cidadania sacrificial. E aí ela fala que a gente está no processo de expansão do neoliberalismo do século XXI, há um tensionamento político dentro do Estado e fora do Estado, né? Fora do Estado a gente está falando aí de uma disputa cultural mesmo, né? Assim como eu falei agora, né, com a propaganda, enfim, de desconstruir uma cidadania pautada em direitos, né, uma subjetividade adequada a esses direitos, ao usufruto desses direitos, para uma cidadania que é sacrificial. O que significa isso? Que o indivíduo vai aceitar para si que ele tem o papel de suprir individualmente todos os direitos. E caso ele não tenha esta condição, ele é colocado num processo de mal-estar civilizatório e de cobrança civilizatória,
como no sentido de que se ele não usufrui de uma saúde de qualidade, de uma educação de qualidade, de uma alimentação de qualidade ou de uma moradia de qualidade, é porque ele não se esforçou para isso, né? E aí há vários processos, né, que a gente vê de tensionar essa cidadania sacrificial, mas esse conceito ele se refere especificamente a um processo de formação que incute no sujeito a aceitação desta condição sacrificial de vida. E aí a gente vê também alguns estudos, por exemplo, do Richard Sennett, que também é norte-americano, e ele analisa o processo de mal-estar civilizatório que vem sendo produzido a partir desse século XXI. E aí ele fala que há um processo de corrosão do caráter nesta nova cultura do capitalismo. E essa corrosão do caráter, e ele explica o que é o caráter é um conjunto ético de crenças que estruturam práticas sociais individuais e coletivas, que a partir dessa nova cultura do capitalismo ela é ameaçada. Então, e isso leva a uma condição de sacrifício. Então, um indivíduo que até pouco tempo atrás achava que trabalhar 8 horas por dia e separar um tempo para o descanso e para a família, sendo isso um princípio ético para ele, nessa nova cultura do capitalismo, no aumento do custo de vida, este valor ético ele é quebrado e ele passa a trabalhar intermitentemente. Então, ele trabalha à noite, ele trabalha fim de semana, ele trabalha de madrugada. Então, aí a quebra de princípios éticos que estruturam os sujeitos, né? A mesma coisa, os princípios éticos deste sujeito para com as relações que ele produz, que ele constrói, né? Então, seres sobrecarregados, intensificados de trabalho, de adoecimento emocional, tendem também a se afastar ou adoecer também as relações sociais às quais eles estão conectados, né? Os laços sociais, eles não são inatos, eles são alimentados, eles são nutridos, né? E a condição material de vida vem também fragilizando os laços sociais. E aí, falando como pedagoga, como educadora, o ser humano ele é um ser social. Não é por acaso que as redes sociais fazem tanto sucesso, né? E quando a gente se desconecta das pessoas, quando a gente fragiliza os laços sociais, a gente fragiliza o sujeito. E aí você amplia ainda mais um conjunto de inseguranças, que são inseguranças emocionais. Um outro elemento que eu gostaria de destacar, só para não me alongar muito na fala, né? É que há também nessa nova cultura do capitalismo a produção de um ideário, de um sujeito, que são dois perfis, né? Um, que é um empreendedor, porque a gente, numa condição de desemprego, né, empreender, ou seja, criar emprego para si, é uma necessidade de sobrevivência. Mas, ao mesmo tempo, esse empreendedor ele é colocado num conjunto de exigências e de risco, né, para produzir, enfim, empreender, inovar, são valores, né, são falas que a gente vê muito hoje para estruturar esse projeto do trabalhador, que muitas vezes trazem também um processo de não realização, e aí a divisão entre os vencedores e os perdedores, né? A gente vê muito, né, alguns cursos desses de coaching e tal, que dizem se você não deu certo é porque você não estava preparado, é porque você não é bom o bastante, então você precisa se tornar bom o bastante, forte o bastante, seguro o bastante, autossuficiente o bastante, né? Nunca pensa nessa materialidade que gera esse conjunto de fatores, mas sempre traz para o sujeito, culpabilizando o sujeito pelo seu sucesso, né? E aí o último elemento, que esse outro, que além desse empreendedor, né, que é a empresa de si mesmo, e ele precisa construir uma imagem, então a autoimagem ela ganha um papel muito grande nessa nossa sociedade, né? Porque a autoimagem é a venda de si mesmo, e no processo de insegurança você precisa saber vender-se bem a si mesmo, né? Eu gostei muito do filme Parasita,
né, que ele traz isso de uma forma muito clara. O desespero pela não condição de trabalho ou pela não condição de manutenção da dignidade da vida faz com que uma família corrompa valores éticos muito profundos para conseguir trabalhar numa casa, né, fingindo que não é familiar, enfim, para poder garantir sua subsistência. Então, é um filme que ele expressa muito esse valor, essa configuração da destruição do ético no momento em que a gente está vivendo, né? E aí, por último, só para fechar a análise, o Richard Sennett fala também sobre a corrosão do caráter. Então, não há como produzir uma cidadania sacrificial pautada na materialidade da retirada de direitos, né, sem você corroer, a partir dessa subjetividade, a partir desse tensionamento, dessa culpabilização do indivíduo, o seu caráter. Então, quando a gente fala de subjetividade neoliberal, a gente está falando disso, né? Desse novo perfil que precisa se adaptar a uma sociedade doente que adoece as pessoas. Então, acho que, não sei se acabou o tempo, se já passou o tempo, mas a minha contribuição é essa. E, enfim, né? E essa lógica, ela é uma lógica que a Wendy Brown fala muito que é uma lógica que ela economiciza todas as áreas da vida. O amor, as amizades, o tempo livre, que não é livre, né? O tempo de sobretrabalho, tudo que se faz. Então, é uma economicização das relações sociais, da materialidade da vida. Então, muito complexa, muito complicada. Reitero o que o Cauê falou sobre a garantia, né, que nós somos o novo, e a gente também, eu gosto de falar isso, assim, a gente usufrui das lutas de pessoas que a gente nem conheceu. Se hoje a gente tem uma escola que teve essa orientação curricular na LDB, por exemplo, é porque nós tivemos muitos educadores que, apesar da ditadura, tensionaram uma construção de uma educação mais democrática, pautada na função social de dar acesso ao conhecimento, né? Então, apesar desse processo de mal-estar civilizatório, de retirada de direitos, né, básicos, eu também acredito que a gente é o novo e temos a obrigação de cuidar da nossa saúde física, mental, espiritual, e se conectar entre nós para que a gente ganhe força, em vez de se separar, né, como é essa lógica enfraquecedora do indivíduo. Então, eu vejo que é mais esse processo. Assim. Então, compreender o que acontece também é importante para a gente estruturar as nossas práticas, o que a gente escolhe para nós. Então, acho que é essa contribuição, eu agradeço. Obrigado, Camila. Tiago, essa subjetividade neoliberal, ela é recorrente também nas práticas pedagógicas. Né? A pedagogia do aprender a aprender tem como uma premissa que tudo é ambiente educativo, ou seja, aprende-se em diferentes lugares, em diferentes circunstâncias, incluindo a escola. Eu queria que você explicasse o que é, de uma maneira um pouco mais profunda, essa pedagogia do aprender a aprender, e como ela se tornou uma ferramenta na construção e no fortalecimento das subjetividades neoliberais. E ainda, Thiago, como o neoliberalismo influencia na organização da escola e dos currículos escolares. Boa noite. Boa noite, pessoas. Muito obrigado pelo convite, antes de tudo, né? Eu queria agradecer, parágrafo 2, Camila, Cauê, José, pela força e pela oportunidade. Também deixei de passar o meu currículo, que eu sou pesquisador do LAPEDU, Laboratório de Pesquisa em Educação Histórica. A minha pesquisa maior se relaciona a compreender as dimensões da formação histórica proposta pelo neoliberalismo hoje, uma reificação dessa formação, uma coisificação. Agradecer a todo mundo do LAPEDU que, porventura, está me vendo. E eu acho que eu posso começar explicando, pegando um gancho tanto na fala do Cauê e da Camila, que a realidade material se impõe muitas vezes,
a pedagogia do aprender a aprender, que na verdade é bom conceituar ela no plural, as pedagogias do aprender a aprender, porque são um conjunto de pedagogias que tem um contexto material de produção que é o mesmo contexto material de produção das reformas neoliberais. É o CDE, Banco Mundial, a própria ONU, a Unesco, são os órgãos do capital que tentam vender o capitalismo ético e introjetam dentro dos princípios educacionais a teoria do capital humano e da qualidade total. Basicamente, é a retirada do sujeito. Mas para entender melhor o que eu estou falando, pedagogia do aprender a aprender, ou as pedagogias do aprender a aprender, é só observar a nossa realidade. Vão continuar a data do Enem, está mantida. Independente dos meios que você tiver, continue aprendendo. E como que a gente vai relacionar isso? Ou vai tentar explicar? Eu separei essa explicação em 4 pontos. Primeiro, o que são essas pedagogias do aprender a aprender? Eu vejo elas baseadas em autores como Newton Duarte, Sinésio Bueno, o próprio Vygotsky, coitado dele, já vão saber o porquê, ela vem como uma justificativa da exclusão. Ela legitima a produção da cultura do capitalismo neoliberal em cima dessa competitividade de conceitos como resiliência, que vão ser recorrentes aqui, empreendedorismo, habilidades e competências socioemocionais, e essa liquidez, essa divisão do que é o ser humano em várias facetas, em várias dimensões. E pensar o que é as pedagogias do aprender a aprender, a gente tem que pensar também que elas, antes de tudo, se sustentam num princípio pedagógico. E não é uma crítica a quem desfruta desse intelectual, mas elas tendem a se sustentar nos escritos do Piaget, através da ideia de interacionismo, que basicamente é uma explicação biológica de adaptação do organismo ao meio. E elas têm um artifício ideológico de aproximar o Vygotsky do Piaget através da ideia de que o Piaget também é interacionista. Mas a gente precisa pontuar várias coisas para dizer que o Piaget e Vygotsky são 2 correntes diferentes. O Vygotsky ele parte de um contexto revolucionário, ele parte de um contexto de tensão, que é da Revolução Russa. Ele tem a principal abordagem, a ideia do ser enquanto ser social, a relação entre base material e a superestrutura, a maneira como a gente cria no mundo das ideias por meio da base material e das disputas presentes nessa base material entre a burguesia e as classes ou as classes trabalhadoras, é como se dá no mundo das ideias a criação de representações mentais, de ideias, para legitimar essa ação. Então, a educação ela é grande aliada do neoliberalismo e do capital em reforçar tudo isso. Porque a reforma educacional vem atrelada a todo o resto que já foi citado. Reforma trabalhista, reforma da Previdência, a possível reforma tributária, todas essas ideias de perda de direitos, elas vêm também atreladas às reformas educacionais e, como eu disse, elas têm o mesmo campo de produção, que são os setores de articulação do grande capital. Inclusive, o Banco Mundial, ele publicou um documento um pouco depois do golpe jurídico parlamentar que colocou o Temer no poder, um documento que se chama Ajuste e Justo. E esse ajuste justo coloca um problema de custo-benefício, ou custo-aluno, custo-professor, dentro da lógica educacional brasileira. Ele culpabiliza o Estado brasileiro de se investir demais em educação e saúde e ter pouco retorno, pouca produtividade. Dentro dessa lógica de adaptação do ser à sua realidade, essas pedagogias, elas tentam ressaltar a palavra conceito. E por que eles retiram o Piaget, por que eles retiram o Vygotsky, esse fundo marxista? Justamente para aproximar e dar uma relação de aproximação e neutralidade para esse Vygotsky, e ele possa ser utilizado em todos os campos, inclusive as traduções que eles
se assentam essas produções da OCDE, da Unesco, vêm de traduções do Vygotsky que estão totalmente deturpadas e censuradas, que é uma tradução do inglês para o português, dentro de uma perspectiva construtivista, socio-interacionista, produzida nos Estados Unidos, que defende essas novas pedagogias, sempre uma tendência ao moderno, ao novo. O moderno se torna uma religião, o novo. Tudo que a gente faz é ultrapassado, tudo que a gente faz é errado, justamente porque a gente não tem resposta para isso. Quem tem respostas são os deuses que estão no Monte Olimpo do Banco Mundial. E ao retirar o Vygotsky, eles limitam a nossa possibilidade de compreensão, porque o Vygotsky tem uma discussão muito profunda sobre a construção da consciência, como a linguagem e o pensamento através da ideia de um órgão social. O conceito, a palavra, ele não representa apenas um conceito, a palavra. Para o Vygotsky, esse conceito ele é dividido em 3 dimensões: o signo, o significado e o som. E essas 3 dimensões são interrelacionais e interdependentes. Elas sempre estão em conjunto, não dá para ser isoladas. Elas movimentam, então, à medida que chegam no cérebro de alguma pessoa ou de alguém que está em processo de aprendizagem, elas chegam interferindo na nossa leitura da realidade. Então, elas têm o poder de aguçar nossa compreensão das contradições ou, então, de nos cegar diante dessas compreensões, porque a gente não consegue realizar uma racionalização do que são essas contradições. Então, essas pedagogias vêm muito centradas nos escritos de César Coll, como que é o relatório Delors, PCNs, aí os DCNs, é um processo já constante de uma tentativa de impor um mundo ideológico que prepare a gente para esse mundo de competitividade. O segundo ponto que eu coloquei é como elas se articulam com o neoliberalismo e por quê. Primeira coisa é que elas têm o mesmo contexto de produção do centro do neoliberalismo, do mercado. Organização Mundial do Comércio, OCDE, Banco Mundial. Aqui no Brasil a gente tem interferência da Fundação Lehman. A Camila pode falar muito melhor disso, porque uso ela como referencial na minha pesquisa. Muito obrigado, Camila. Então, há um setor empresarial ligado ao grande capital interessado em promover essa deturpação conceitual da materialidade, da nossa realidade. Inclusive, chegam teorias de que não, como a tua própria pergunta você coloca, relativizar a escola como um espaço de produção do conhecimento. Eu acho que é o principal foco de articulação com o neoliberalismo. Coloca ela como um espaço de produção do conhecimento, como a TV, que daí a gente vê a TV bombando essa onda coaching, essa onda de proatividade, como a Camila disse, elas fazem parte de uma totalidade, elas estão presentes dentro de uma totalidade, e a escola é colocada como mais um nível desse, como se a escola não tivesse uma intencionalidade científica, social e humana por trás dela de formação. E antes de responder como elas se articulam com o neoliberalismo de fato, eu queria ler um trechinho para vocês, para contextualizar a própria produção do Vygotsky e deixar ele longe do Piaget, e trazer o Vygotsky para essa pedagogia crítica, um trechinho da Krupskaya. Para quem não conhece e é da licenciatura, eu aconselho muito a leitura da Krupskaya. Ela foi uma das organizadoras da Revolução Russa, foi uma revolucionária, foi uma das organizadoras da pedagogia russa, e eu não gosto de falar isso porque resume a ela a posse, mas para deixar mais claro, ela foi companheira do Lenin. A Krupskaya, ela foi uma grande pedagoga, e eu acho que é um material básico para qualquer pedagogo ou profissional da docência desenvolver uma leitura crítica dela para perceber a nossa realidade enquanto escola. O título do capítulo que eu tirei esse trecho é sobre a questão do trabalho socialmente necessário da escola. Então já percebam que há uma relação sempre da questão do trabalho na formação do todo social e o trabalho pensado coletivamente e necessariamente. Então,
O trecho começa assim: nós devemos, primeiramente, despertar nas crianças o interesse profundo pelos fenômenos da vida social. Isso é uma das tarefas principais do Conselho Científico Estatal. Abrir os olhos das crianças para aquilo que está ao seu redor. E não apenas abrir seus olhos. O método de estudo desses programas deve ser tal que transmita uma energia emotiva. É importante que os estudantes não só comecem a notar a lama e as poças que existem no meio da aldeia, mas que eles fiquem agitados com o fato de que a sua aldeia está suja, que há poças nas suas estradas, que essa sujeira não as deixe tranquilas, mas as agite. Uma escola é boa quando ela é capaz de educar as crianças de tal maneira que elas se importem com tudo que é público. A velha escola não se importava com nada. Para a escola soviética, tudo é de sua responsabilidade. Aí, se a gente for pensar nessa ideia de tudo é sua responsabilidade, é acentuar, principalmente, a ideia da escola enquanto ambiente político, socialmente construído. Se é um ambiente político, ele está em disputa. E está diretamente relacionado com o currículo, porque o currículo é uma política de Estado, supostamente pública, mas a quem esse Estado representa? As pedagogias do aprender a aprender, elas negam essa dimensão política da escola, colocam a escola como salvacionista, porque a escola vai poder desenvolver seres empreendedores, aptos a esse mundo moderno, através de uma organização empresarial, que é a maior forma de relação entre neoliberalismo e escola, a imposição de que a escola deve ser organizada através da gestão empresarial, assumindo por consequência daí uma racionalidade técnica, transforma tudo como técnica visando um fim, que é produtivo. A gente tem que gerenciar tudo isso através de uma lógica de eficácia e, por fim, padronização. O problema disso tudo, quando chega no currículo, que é o terceiro ponto ali, como o neoliberalismo influencia na organização do currículo da escola, é que eles vão assumir conceitos que vão impossibilitar no plano ideológico que a gente construa uma leitura adequada da nossa realidade, condizente para que a gente possa construir esse mundo novo que o Cauê e a Camila tanto falaram. É importante pensar que no plano ideológico, o indivíduo ele pode ou não tomar consciência dos movimentos que vão interferir na vida dele, em nível estrutural, num contexto social maior, na relação capital-trabalho, na sua relação com a afetividade, na sua relação com os seus direitos mais básicos. Então, se tornar consciente é um processo de detectar essas contradições que reificam a nossa vida, que barram a nossa possibilidade de organização coletiva e que tornam o capitalismo quase como uma essência metafísica, como se fosse um Deus, como se não tivesse nada de intenção humana por trás disso. E acaba barrando também a nossa possibilidade de ação no mundo. Então, um plano ideológico é muito bom para pensar isso, e o currículo é uma ideia de desenvolvimento desse plano ideológico. No currículo, a gente tem o caso da BNCC, que é o que eu tenho estudado muito mais. Eu pego algumas competências dessa BNCC, eu estou separando aqui para falar para vocês. A competência geral 10 da BNCC, que algumas pessoas leem e passam despercebidas. Eu já fiz algumas falas nas escolas, mas todo mundo, mas isso é muito bom para a realidade. Olha, a gente tem que formar para o mundo do trabalho. A gente tem que formar para o mundo do trabalho. Enquanto isso, a ideia das competências e habilidades, que é transformar o saber numa ideia de produção ligada à mercadoria, o saber na escola passa, então, a ter uma lógica de ativo econômico, justamente de relacionar com o capital humano. A gente tem que formar uma matéria-prima disposta a se adequar à nossa realidade para produzir mais. Aí, em consequência disso, a gente vê todo o processo de organização da BNCC, que foi um processo autoritário, principalmente depois do golpe, um processo que conta com entes privados, claramente, inclusive no processo que eles chamam de alinhamento à BNCC, que os professores acabam se tornando cada vez mais dadores de aula, os conteúdos se tornam só fixações de conteúdos pré-estabelecidos, não tem uma discussão epistemológica, filosófica por trás desses conteúdos, de um sentido, de uma função social desse conteúdo. Então, a gente pega a competência geral 10 da BNCC, ela diz assim, e eu queria que vocês fizessem uma relação com a fala da Camila, das reformas, e do Cauê, da naturalização da degradação da vida material.
Agir pessoal e coletivamente como autonomia individual, porque daí retoma a ideia das pedagogias do aprender a aprender, baseada no interacionismo do Piaget, de um desenvolvimento do conhecimento centrado no indivíduo, no sujeito liberal de John Locke, que a gente está mergulhado num grande mercado, e a gente tem que competir e vender, e se vender no meio disso tudo. Responsabilidade, flexibilidade, olha só, flexibilidade legitima também a flexibilidade das reformas trabalhistas. Resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusíveis, sustentáveis e solidários. A gente também pode ver a competência socioemocional, então já está se estabelecendo uma norma. A escola neoliberal ela vem se afirmando uma norma e não se discute o porquê dessa norma. E dentro disso, a gente pensa o molde subjetivo que todos esses conceitos vão operar nessa realidade. Então, por fim, o último ponto que eu separei para falar, como o neoliberalismo, através da escola mimetizando o comportamento da empresa, se propõe em instituição social produzir subjetividades neoliberais. Primeiro, tirando o caráter político da escola, colocando ela como salvacionista, a criação de teorias híbridas, como o socioconstrutivismo, o próprio construtivismo, tirando o caráter crítico de Vygotsky ou de qualquer possibilidade de uma pedagogia crítica, porque se você reforçar o lado crítico, vem a inteligência emocional, vem essas pseudos neurolinguísticas, o papo coaching vem para te reprimir, para falar, não, você está sendo muito pessimista. Vamos ser resilientes, vamos aceitar o mundo tal como ele é, essa transformação tal como ela é, e nos adequarmos a essa realidade, através da nossa resiliência, da nossa proatividade, da nossa capacidade de produção e eficiência. Mas mais do que isso, ela vem legitimar o Estado mínimo, porque ao mesmo tempo que se passa essa reforma e a introdução desses conceitos, a gente está vendo que antes de se debater base nacional, um dos motivos de começar o debate do PNE lá, eu acho que era a meta 18, era o piso salarial do magistério e o plano de carreira do magistério. Isso não se debate mais. Isso foi posto de lado. Cada vez mais a gente está atrelado a provas externas. Cada vez mais o que determina o critério de qualidade da escola são provas externas que são criadas por quem? Pelas mesmas fundações que impuseram esse novo currículo, que vai legitimar as desigualdades. Então, cada vez mais vai gerando exclusão. A gente tem um exemplo dos Estados Unidos, os nossos vizinhos chilenos, que até agora eles estão nessa ânsia de criar um mundo novo, porque esse modelo ele é fracassado, não permite uma vida humana digna, não permite qualquer laço de afetividade, e vai afetar a naturalização dessa realidade, dessa desigualdade, porque vai produzir subjetividades neoliberais pautadas nessa ordem gerencial, numa racionalidade técnica, ou que eu gosto, uma das minhas bases teóricas, que é o Adorno, que ele chama de semiformação, que coloca basicamente o ser humano como mais uma das técnicas para legitimação do capital, para legitimação do acúmulo do capital. Todas as barbáries ocorridas pela evolução do capital é tido como patológica, como individual, como um erro, nunca inerente ao próprio capital. E, por fim, um processo de subordinação dessas pessoas ao que o Laval chama de neossujeito. Consolidar na criança, desde cedo, a ideia de um indivíduo liberal, que tudo se centra nele, não há um mundo social materialmente construído, compartilhado. O capitalismo é algo dado, é uma entidade. Essa subjetividade, então, vem para legitimar esse processo de exclusão e fazer com que as pessoas se vendam como empresas de si mesmo, que também é retirado do Laval e do Dardot. E os processos das escolas de produção de conhecimento se esvaziam e tendem a ser negativados, porque o professor também perde sua capacidade de produtor de conhecimento
os alunos se tornam cada vez mais gerentes de projetos, e não produtores de conhecimento, produtores de cultura socialmente ativos para mobilizar aquilo que a Krupskaya fala. E, por fim, eu queria terminar com um trechinho do Milton Duarte, que é de lá que eu tiro várias coisas, que é as pedagogias do aprender a aprender, as apropriações neoliberais e pós-modernas da psicologia vigotskiana. Ele fala que as pedagogias do aprender a aprender se sustentam em 4 posições valorativas que acabam dando maior poder ao capital neoliberal e à lógica do pragmatismo, que é o exemplo inicial que eu falei de aprender a aprender, não causa pandemia, vamos manter a data da prova do Enem, porque a gente tem que continuar, a gente tem que ser resiliente, a gente tem que ser empresário de si mesmo, diante de todas as adversidades. E a luta cada vez mais individual. Essas 4 posições valorativas dão sustentação para isso. A primeira é que as aprendizagens que o indivíduo realiza por si só, por si mesmo, são mais desejáveis do que aquelas que ele realiza em experiências coletivas, ou então dadas pelo professor, onde o professor transmite um conhecimento sistematizado. A segunda é de que é mais importante o aluno criar e desenvolver um método de aquisição e construção de conhecimentos do que construir em conjunto, principalmente com o professor, porque daí o professor vai ser visto como o símbolo da autoridade. E todos os aspectos do mercado, do líder, do gerente, como sinônimo de autonomia. A terceira posição valorativa é que a atividade do aluno, para ser verdadeiramente educativa, ela tem que ser impulsionada e dirigida pelos interesses e necessidades do cotidiano do aluno, mais imediato, o cotidiano, não aquilo que a Krupskaya fala. A gente não pode interferir intencionalmente em propostas pedagógicas a ação da criança. Tem que deixar que ela desenvolva o conhecimento numa relação natural, num processo organismo-objeto. E, por fim, que encaixa todas essas, que é a quarta posição valorativa, a educação, para ser efetiva, deve preparar os indivíduos para acompanharem a sociedade em acelerado processo de mudança, que é aqui que se enquadra a produção dessas subjetividades e o papel dado à escola em tempos neoliberais. A gente tem que apenas aceitar a lógica pragmática de que a gente está num acelerado tempo de mudança e a gente não pode conseguir estudar, refletir sobre os tempos históricos, os sentidos históricos propostos. E eu quero acabar minha fala com o seguinte. Eu iniciei recentemente no grupo de estudos na UTF-PR de Vygotsky, e a professora falou um negócio muito legal, que o Vygotsky, ele teve, não só o Vygotsky como a Krupskaya, eles tiveram que lidar com depois da Revolução. E muita gente tem na cabeça que uma revolução, ou um depois da Revolução, é uma maravilha, né? Mas é o caos, está tudo destroçado. E eles partiram dessa construção do mundo novo. E a pergunta que eu quero deixar para a gente refletir, que eu estou tentando refletir isso, e eu sei que conjunto, trabalho social, é muito mais prazeroso, muito mais afetivo, muito mais complementar. Qual que vai ser nossa ação enquanto profissionais da educação, enquanto pesquisadores, enquanto divulgadores do conhecimento, enquanto jornalistas, enquanto sociedade, depois da pandemia, uma realidade neoliberal? A gente sabe que é impossível qualquer construção humana. E qual que vai ser essa nossa realidade? Porque a gente tem que cada vez mais se segurar nesse conhecimento socialmente útil em termos de desvelar o real e acirrar as contradições do capital, e não esconder, como é o caso das pedagogias do aprender a aprender. Eu acho que é isso. Eu agradeço a todo mundo aí por ter me ouvido. Obrigadão, gente. Galera, 1h10 de live. Vamos encerrar, fazer um encerramento aí, uma fala de cada um para encerrar. Pode começar, Cauê? Eu posso sim. Eu acho que a gente está num momento agora, né, que a gente, enquanto cientista social, a gente quer ter
estava conversando sobre isso um tempo atrás com umas pessoas, de que a gente quer dar resposta para tudo, né? E a nossa ideia não é dar respostas, mas é ampliar as perguntas, né? Deixar... porque ampliando as perguntas a gente consegue continuar caminhando, né? Eu acho que tem uma amarração que é possível fazer na fala que vocês trouxeram, que me botou para pensar, assim. Se a gente pensa na pandemia agora, no sistema EAD que está sendo colocado no estado do Paraná, no estado de São Paulo, em vários lugares estão substituindo o EAD e a sala de aula presencial como se fosse a mesma coisa, contando como período letivo, né? Se a gente pensa que o processo educativo ele é um processo de formação do ser humano, né? Então, pensar o ser humano, ele a concepção pedagógica, ela tem por trás uma concepção de humanidade que quer ser desenhada, né? E se a gente entende que a atividade de docente, de sala de aula, ela está para além do conteúdo, né? Então, o EAD não substitui a sala de aula, né? Então, porque a educação ela é a relação humana, né? E é na relação humana que a gente tem a troca, que a gente tem a transformação, que a gente tem o intercâmbio mesmo do diferente, né? Um aluno que ele é criado num ambiente X, que carrega determinados preconceitos, determinados conhecimentos, determinados conteúdos, determinada religião, né? Tem toda uma vivência lá da pessoa, ele chega numa escola que tem um menino que é de outra raça, de outra religião, que é de outra etnia, que é de outra cultura, e essas coisas se intercruzam ali, né? O EAD não substitui isso, né? E quem faz essa mediação é o professor a partir do trabalho pedagógico dele. Então, se a gente pode pensar o que essa pandemia está trazendo dentro dessa subjetividade neoliberal, primeiro, a substituição mais uma vez um problema social sendo resolvido com uma solução técnica, né? E aí você não olha para além do que está sendo colocado, né? Você não consegue pensar aquilo como um problema social que você precisa lidar, que você tem uma pandemia, né? E aí você dá uma solução técnica que reforça a desigualdade mesmo, assim, de acesso a conhecimento, de fato, de acesso à relação humana, etc. Então, se acha que dá para a gente fechar sei lá, se dá para eu fazer uma fala de encerramento, pensar que a gente aqui e agora está numa disputa de um projeto de humanidade, né? Que humanidade a gente quer para o futuro? Que humanidade a gente está construindo daqui para frente, né? E se essa humanidade que está agora, né? Que ela é racista, ela é homofóbica, ela é sexista, ela é, né? Tudo isso, toda essa salada que a gente vê, que cada dia parece que é uma merda em cima da merda do dia anterior, né? A gente está fazendo uma coisa muito louca aí. É essa sociedade que a gente quer? Que concepção pedagógica embasa isso? É o mero conteudismo, é o vídeo do YouTube substituindo a atividade pedagógica, né? E aí você tem o Olavo de Carvalho, educador, e aí você tem o Nando Moura, educador, e aí você tem uma par de gente aí que nunca sentou no banco de uma universidade para se debruçar numa pesquisa e entender de psicologia, entender de sociedade, entender de relação social, agindo como educadores, né? E aí você tem esse tipo de sociedade que a gente está agora sendo formado. Ou seja, a gente precisa... que tipo de humanidade a gente quer daqui para frente? E eu acho que as nossas respostas, elas não podem mais ser a resposta do especialista, né? Eu sou especialista, que acho que é o que está sendo colocado aí, né? Eu, como especialista, vou dar soluções. Acho que as respostas têm que ser construídas socialmente, com o apoio e suporte dos especialistas. Mas socialmente, é a sociedade que vai dar essas respostas, não um grupo de especialistas ali no Olimpo, né? Eu acho que eu fecho por aqui, eu acho que eu queria deixar essa reflexão final aí para a gente pensar. Agradecer o parágrafo 2 aí pela oportunidade aí da gente trocar essa ideia aí, da gente estar junto. E é nós na quebrada, gente. Camila. Deixa eu só perguntar, José, tem alguma pergunta que foi mandada, alguma coisa que a gente tem que responder? Assim, a gente, nessa live, está com uma quantidade enorme de comentários, assim, então eu precisava de um tempo para ler. Não me lembro de ter nenhuma pergunta, assim. São colocações também.
Beleza. Você dá uma olhadinha enquanto a gente fala, porque, né, para não deixar o pessoal... Ah. É porque aqui eu só consigo ver o nosso, né, que é pelo programa. Vou ver aqui. Então faz a tua consideração, tá bom? Tá bom. Então, na verdade, só para finalizar, eu acho que é muito importante essa reflexão que a gente está fazendo junto. Nos últimos anos, eu tenho percebido que a gente tem pouca capacidade de fazer coisas maravilhosas sem a gente estar conectado com os nossos colegas. Eu sempre falo para o Cauê, para a Marci, né, companheira do Cauê, o quanto que muitas vezes conversar com eles faz com que eu traga para a minha pesquisa ou para o meu olhar enquanto educadora popular uma nova bagagem que eu jamais teria enquanto pedagoga, né? E o Tiago a mesma coisa da história. Então, eu vejo que é um momento histórico que a gente precisa se conectar, né, com os nossos companheiros, aí, colegas de trabalho, nas diferentes áreas do conhecimento, para a gente crescer. Queria agradecer também o Laurence, colega nosso, enfim, que se formou agora há pouco tempo, ele defendeu o doutorado na área do direito do trabalho, que a gente estava conversando esses dias, ele me enviou a tese dele, alguns elementos que ajudaram a fundamentar essa fala aqui. Então, agradecer o Fábio também, de Recife, que me emprestou alguns livros já faz muito tempo, e o Senet, que eu citei aqui, né, sugestão dele também na minha vida. Então, eu vejo que a gente é pouca coisa sem as conexões com as pessoas. E nunca foi tão evidente em processo de pandemia o quanto a gente precisa uns dos outros. A gente precisa se ouvir, a gente precisa se falar, a gente precisa se conectar. Então, frente a essa subjetividade que fragmenta laços sociais, que fragmenta o sujeito, que nos enfraquece, eu penso que também vem aí o anúncio, né? E o anúncio, ele é de conexão, é de solidariedade uns com os outros e não de caridade, né? Porque caridade enfim, eu faço parte de um movimento social, a gente discute muito a diferença de uma coisa e outra. E a caridade é você se sentir numa posição superior e dar algo que sobra para o outro. E solidariedade é você se entender igual ao outro e somar com ele para que ele tenha as mesmas condições de dignidade que você tem. Porque ele é seu companheiro, ele está do seu lado, ele precisa disso, assim como você. Então, eu acho que há valores que essa pandemia vem trazendo para nós e ela vem pondo em xeque este projeto neoliberal. De alguma forma muito sutil, ela mostra que o SUS é importante, que a educação, que o professor é importante, que a solidariedade é importante, que os direitos são importantes. Então, eu acho que a gente tem que também trazer muito anúncio, né? E o anúncio é aquilo que floresce o dia de amanhã. E é isso, assim como o Thiago falou, e o Cauê também falou, eu acho que é isso, né? Nós temos muita riqueza, nós somos a riqueza do futuro, né? Juntos, conectados, cuidando com o amor das nossas crianças, né? Eu acho que, e se formando, se conectando entre nós, eu acho que, apesar do cenário pessimista, realista, eu acho que esse caminho é importante para todos nós, né? Porque senão a gente cai também na vala do desânimo e da desesperança. E a gente não pode cair nisso, né? A gente tem a obrigação de nutrir esse novo com aquele acúmulo que a gente tem, né? Porque nós somos isso. A gente é jovem, olha para nossa carinha, gente. Acabamos de chegar nesse mundo, né? Temos que aproveitar. Enfim, mas é isso. Não sei se tem alguma questão, José, mas acho que daí o Thiago fala e daí você traz, né? Tem uma pergunta para o Thiago aqui, não sei se a gente consegue colocar aqui na tela, mas caso a gente não consiga, Thiago, é da Carla Fernanda, eu quero perguntar para o Thiago se ele consegue resumir brevemente a intencionalidade política da BNCC. Tem alguns amigos que estão assistindo que não são da educação e estão perguntando. Tá aí a pergunta, ó.
Eu agradeço muito essa pergunta, porque ela também faz parte da minha pesquisa. A intencionalidade política da BNCC é clara quando você percebe de onde ela vem, né? Quem são os produtores. O processo da produção dessa base nacional curricular comum, primeiro, não foi nada democrático. Segundo, essa ideia, como eu disse, surge dos contextos sociais ou dos meios de produção de hegemonia do grande capital. Eu vejo, não só eu, né, a minha base teórica e todos os autores que eu utilizo para sustentar isso, que a intencionalidade política maior da BNCC é dar conta da formação de uma subjetividade do indivíduo que naturalize todas as desigualdades, que faça com que o sujeito tente se inserir de qualquer maneira numa realidade que é desigual, e ainda mais, essa intencionalidade política da BNCC é transformar qualquer oposição crítica como ideológica. Aquilo que eu falei no início, como algo pessimista. Porque a educação tem que ser algo alegre, tem que ser algo vivo. Todos esses elementos caminham para a percepção de que a intencionalidade política clara da BNCC é uma articulação de uma burguesia nacional, dos setores do grande capital nacional, com o capital internacional, para promover as grandes reformas. É um mecanismo de controle político das consciências, da produção da consciência, da formação humana para a aceitação do capital. Porque resumir ela dentro do contexto brasileiro apenas, ela não traz todos os elementos para entender ela em sua relação política. É interessante ver suas relações para fora também, da onde vêm os exemplos dessa pedagogia que fomenta a BNCC. E algo que é a intencionalidade maior é a privatização da educação pública, acabar com a educação pública. Acabar com o trabalho docente enquanto trabalho intelectual, porque eu vejo isso como político. Eu não sei se eu estou respondendo da maneira que a pessoa quis perguntar, mas todo esse elemento de degradação, naturalização da degradação da vida, junto com as reformas, junto com fake news, uma indústria de fake news, junto com elementos de documentário como Pátria Educadora, como cada vez mais ídolos da direita produzindo revisionismos históricos, uma passada de pano muito feia que o Exército tem feito para o Bolsonaro. Por exemplo, quando o julgamento do Lula, o Exército lá lançou uma notinha. Nesse momento de erros consecutivos do Bolsonaro, o Exército não faz nada. Por quê? Qual foi o projeto político dos militares para o Brasil? Uma acentuação do tecnicismo. A gente vive um neotecnicismo que é desqualificação do papel do professor, de qualquer consciência crítica que tente desvelar a realidade, as desigualdades do capital, e a produção de conceitos chaves para a gente entender essa realidade. E essa intencionalidade fica mais clara depois do golpe de 2016, jurídico, parlamentar, com o apoio do Exército, de setores da grande burguesia nacional e internacional, de que o debate público democrático não vai ser aceito. Ponto. Então, é isso. É a redução dos processos democráticos, da participação social e uma ilusão ou uma ideia no mundo da ideologia de que a gente só deve se adaptar ao real e naturalizar todas as dinâmicas políticas, inclusive essa catástrofe neofascista que a gente está passando atualmente no Brasil. Eu acredito que seja isso. Não sei se eu pude responder. E, para terminar a minha fala, eu sou adepto do Cauê. Toda vez que eu escrevo um texto, eu fico de cara comigo que eu tenho muito mais perguntas do que respostas. E tem um textinho que eu escrevi para a live, que eu estava, primeira live que eu fiz, o José encheu o saco dele ontem e hoje, falando, putz, tô morrendo de nervosismo dele. Não, calma, cara, vai dar boa. E deu. Fiquei muito feliz por olhar vocês, todo mundo bem. Um textinho que eu escrevi, eu vou tomar a liberdade para ler, porque eu não decorei. Esse texto diz o seguinte, finalzinho: portanto, é preciso pensar, enquanto educador crítico, quais os sentidos da produção da consciência
de acordo com a construção dos conceitos no mundo empresarial. Ou seja, quais são os sentidos que esses conceitos que a BNCC traz? E eu vi no comentário ali o Lucas, grande psicólogo, também participante do LAPEDU, um profissional que eu tenho imensa admiração, ele lembrou essas habilidades emocionais não eram presentes na ciência brasileira, só foram presentes na BNCC. E quem trouxe foi o setor empresarial através das teorias de gestão empresarial lá do século XIX, com Taylor, que é baseada numa eugenia pura, um darwinismo social, que é segregação mesmo, o mais apto se mantém vivo, o resto que morra. Como esses conceitos vão interferir em nossa subjetividade mais profundamente? Porque a gente está vendo ainda uma tendência de uma escola neoliberal, ela não foi realizada de fato, ela está num processo de luta, apesar que a gente está cansado e tudo. Em resumo, como a palavra conceito neoliberal, ou seja, os conceitos que o neoliberalismo vem enfiando na nossa cabeça, vão afetar na relação do pensamento e da linguagem na construção da nossa consciência. Ou seja, como que esses conceitos vão afetar na nossa produção da leitura do real, inclusive intelectualmente, afetivamente, porque a gente está numa sociedade que fala em colaboração, cada vez fica mais longe. Um exemplo disso é o Estado brasileiro injetando R$1 trilhão nos bancos para produzir liquidez, isenções fiscais a grandes empresas e latifundiários que passam de R$500 bilhões, e como já falaram aqui, ao mesmo tempo, a dificuldade de promover um auxílio emergencial, o cancelamento do calendário escolar também não se debate, mesmo tendo mais de 30% de alunos em processo de seleção aí para o vestibular, sem acesso a qualquer meio da internet. Como a gente vai trabalhar com essa imposição da consciência neoliberal de uma maneira que a gente possa frear ela e produzir uma leitura crítica para construir um projeto humano, um projeto emancipatório, enquanto educadores engajados nesse campo, que eu acredito que todo mundo que perdeu, não ganhou um tempo aqui, esteja engajado nesse projeto. Eu gosto de deixar essas perguntas, porque através delas, como o Cauê disse, que a gente começa a avançar ou arranja direções para caminhar. Eu acho que é isso, acredito que seja isso a pequena contribuição que eu possa dar para vocês nesse momento. Muito obrigado, gente. Gente, essa live, a nossa primeira live, ela superou em muitas expectativas, assim, pela quantidade de pessoas assistindo, a interação, eu acho que principalmente pela qualidade das análises feitas por vocês, na verdade eu não esperava menos, mas eu acho que vocês se superaram, assim, e eu queria convidar as outras pessoas a conhecerem as nossas outras redes sociais, como o YouTube. Essa live vai ficar gravada aqui no Facebook e vai ser postada também lá no YouTube, E para quem viu a live hoje, saibam que essas feras escrevem para o parágrafo 2 com frequência, com exceção do Thiago, mas fica o convite já para ele. E assim, a gente tem ali de uma quantidade enorme de... Oi? O Jason me convidou para publicar um texto na coluna dele e eu já me enfiei nas publicações aí. Eu acho que próxima quinta sai. Maravilha, muito bem-vindo. E aí a gente agradece a vocês. Eu quero agradecer ao pessoal do parágrafo 2 que ajudou na ideia da live desde o começo. A gente fez um monte de reuniões para pôr em prática. Não vou citar o nome de todo mundo para não correr o risco de ser injusto aqui, mas queria agradecer a todo mundo que contribuiu de alguma maneira, com ideias, o pessoal, o Jason que chamou o Thiago, queria agradecer o Laurence também. Eu sou jornalista também no Simples, que é o Sindicato de Professores do Ensino Superior. O Laurence é um dos diretores, ele ajudou na divulgação também. E, gente, obrigado a todos vocês. Eu desejo um excelente final de semana. E vamos lá, resistência sempre.
A gente que agradece. Valeu. Valeu. Valeu, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Nada. Boa noite, pessoal. Olha o vídeo da nossa campanha. Ah, que ótimo.